A seguir, IIGD Irajá. Eu disse que os fariseus viviam atacando Jesus. Você sabe disso. Abra sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 12, versículo de número 24. Quem lê comigo? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Dá uma paradinha? Você pode imaginar? Pode imaginar? Eu não li o texto inteiro propositalmente. Jesus acabou de operar um milagre. Ele acabou de curar e libertar de demônios um cidadão que era mudo. Jesus cura o homem, expulsa o demônio, liberta o homem, liberta o homem do demônio. Eu lembrei agora de uma senhora que chegou à nossa igreja, agora não tem nada a ver com isso aqui, é até uma coisa engraçada. Chegou uma senhora na nossa igreja e falou assim: aqui tem um livro, Curai demônios e expulsai os doentes. Curai os demônios e expulsai os enfermos. O pastor Luiz Carlos disse: não, aqui se cura os doentes e se expulsa os demônios. Mas é esse livro que eu estou procurando. Então, expulsar os enfermos e curar os demônios. Ela repetiu 3 vezes, foi muito engraçado. Mas vamos deixar isso de lado, porque a nossa conversa hoje não tem nada de graça. É muito sério. Por quê? Salvação, irmãos. E aqui na terra, por que tem gente que entra para as igrejas e não muda, irmãos? Não vive bem, não tem bênçãos. É uma migalhinha de bênção, recebe um pouquinho de um alívio. Alguma coisa começou, uma coisa, mas não consegue concluir. Parece que uma porta está se abrindo e não se abre. Parece que está aqui começando, mas não abre. Tem gente que está assim, irmãos. Está na porta, na beiradinha da bênção, mas ela não abre. Está no caminho da cura, mas não consegue dar um passo avante. E pior, irmãos, tem gente que entra para as igrejas e não fica doente. Que é isso, pastora? Um choque. Toma santa ceia sem se limpar. O Espírito Santo, Jesus usando Paulo, falando da Santa Ceia, ele disse que entre o povo de Corinto, para quem ele escreveu a princípio a sua carta sobre a Santa Ceia, ele disse: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes. Quem já leu isso na Bíblia? Toda a igreja já leu? Levante seu braço, por favor, todos. Então você sabe, por causa disso. Porque come o corpo de Cristo e bebe o sangue de Cristo sem discernir o que está. Ele leva simplesmente a título de celebração. A pessoa se arrebenta e não está vendo que está se arrebentando, porque está contra Deus. Coisa séria, irmãos. Me chamou a atenção porque eu recebi uma carta esta semana de uma pessoa que há muitos anos não congregava comigo. E escreveu uma carta pedindo perdão, lógico, não vou expor nunca, mas me chamou a atenção, porque congreguei com a senhora durante muitos anos na Piedade, só que mesmo congregando não concordava e falava mal da senhora, e me juntava com pessoas dentro da igreja para falar mal. Disse que quem foi mal, de mal a pior, foi eu. E um dia parei para refletir e vi, por que eu estou falando isso, se tudo que eu escuto está na Bíblia? Se está na Bíblia, eu tenho que tomar jeito. Isso aí, vim pedir perdão e quero voltar a congregar. A língua. Mas a boca não fala sozinha, a boca não trabalha sozinha. Ela só trabalha porque tem um material que joga para ela. Como o vaso. O vaso, quando se inclinava um pouquinho, ele jorrava o que estava dentro. Se ele tem água, ele jorra água. Todas as casas tinham cântaros. Sabe o que é um cântaro? É um vaso. Mas normalmente o cântaro era o que era usado para a água, para beber. As casas do povo judeu, as casas dos tempos bíblicos,
Tem nada a ver com as nossas casas aqui, com os apartamentos, tem nada a ver com isso. Hoje está bem diferente, mas não tinha nada a ver. Então tinha lá aquela bancada enorme de pedra, ou uma mesa de tábua, e tinha o cântaro. E tinha os pequenos jarros pequenos para beber água. Pega-se o cântaro, entorna-se e sai o quê? O que está dentro. Ele só jorra o que está dentro. Daí a expressão vaso. As pessoas entram nas igrejas hoje, século 21, escutam pregações, entram sem entender nada e saem sem nada entender. Tem que colocar o coração, tem que entender. Jesus acabou de operar um milagre. Mas eles, fariseus, por inveja, porque eles não conseguiam ver milagres através do ministério deles. Eles não conseguiam nada. Então eles ficavam com raiva. Esse sujeito chega aí fazendo essas coisas. Isso aí é o Beuzebu. Ou seja, ele tem demônio. Foi aí que Jesus disse que qualquer pecado contra o Filho do Homem só peca contra mim sem problemas. Está perdoado. Mas se pecar contra o Espírito Santo, como é que pode uma pessoa falar mal de uma pregação, de um ensinamento bíblico que está sendo ministrado? Está sendo ministrado por uma pessoa, mas aquele ensinamento veio de Deus e a pessoa se levanta contra. Exemplo, santidade. Começa a pregar e ensinar santidade. Começa a ensinar santidade. Quem não quer levar uma vida pura, fica chateado. Não é bem assim, a gente está aqui no mundo. Está aqui no mundo, peca mesmo. Está aqui no mundo, não é bem assim. Essas pessoas estão se levantando, sabe contra quem? Contra o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Está falando mal da vizinha, fala. A vizinha conhece Jesus? Não. Mas quem criou a vizinha? Pois é, está falando de alguém que Deus criou. Ela está errando porque não conhece a verdade. De repente, se ela se converter, vai se santificar muito mais do que quem está falando. Vamos à realidade. Deus quer usar os vasos, mas nem sempre Ele pode. Porque Ele não encontra o vaso em condições. Embora Ele jorre as águas, Ele jorra as águas, mas o vaso não se submete àquelas águas. Ele recebe aquela água que fica parada lá dentro. Se você tem uma caixa d'água e você não lava essa caixa d'água constantemente, ou essa caixa não é tratada, ou não tem um filtro antes da água entrar nela, porque o certo é ter um filtro, ou mais de um filtro antes da água entrar na caixa. Mas eu tenho filtro para beber. Não, o bom é ter o filtro antes de entrar na caixa. Porque querendo ou não, vai dar lodo. Abre a sua Bíblia em Isaías. Que a gente vai voltar aqui agora mesmo, tá? Em Mateus 12. Deixa marcadinho aí. Vai em Isaías, capítulo 57. Isaías 57, 20. Quem lê comigo? Mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Qual é a melhor forma de conhecer uma pessoa? Pastor, é de olhar para ela. É olhar para ela. Você olha o artista, você não conhece. Você olha o repórter e você não conhece. Você olha o seu chefe, mas você não conhece. É ouvir. É ouvir. Escute o que essa pessoa fala. Mas escute-a formal e informalmente.
Se possível, ande um bom tempo, boas temporadas ao lado da pessoa que você quer conhecer. Eu digo isso. As pessoas se casam pelas aparências. Sim, olhei, gostei, olhei, me apaixonei. Olhei, me apaixonei, me entreguei. Não é assim no mundo hoje? O mundo hoje é assim. Antigamente era olhei, me apaixonei, eu gostei, me preparei, casei. Hoje não tem preparação. Hoje olhou, apaixonou, ficou. E depois fica no desespero mesmo. E fica mesmo, lá no fundo. Lama e lodo. Lama e lodo. E a pessoa entra para o evangelho, irmãos, entra ano, sai ano, e a pessoa não aprende as expressões bíblicas. Ela não aprende as figuras que Deus usa para ensinar. Água. A água lava, limpa e purifica, mas água também mata. Pessoas morrem afogadas. Sim ou não? Pessoas podem beber uma água tão podre, tão contaminada que se arrebenta. Tem gente que reage conforme o que escuta. E o que escutou foi o que recebeu. E o que recebeu foi lama e lodo. Vamos a uma atenção muito especial para que nenhum de nós permaneça errado diante de Deus. Para que nenhum de nós corra o risco de tomar uma santa ceia, colocando o corpo e o sangue de Cristo no meio do lodo. Isso poderia terminar em desgraça. Então vamos atentar. Você está vendo o que o Espírito de Deus está dizendo? Que o ímpio, ele joga de si lama e lodo. Foi o que os fariseus fizeram com Jesus. Às vezes é o que uma pessoa faz com o vizinho, com a vizinha, porque o vizinho é encrenqueiro, mas o vizinho não tem Jesus. Ele é encrenqueiro, mas ele não tem Jesus. Ele só tem sujeira dentro dele. Ele precisa receber Jesus para que Jesus lave aquela sujeira. Mas ele que tem Jesus não dá esse Jesus. Ele murmura, ele tem com os dentes, ele fala mal. Você viu como é que é? O que ele fez hoje? Como falou? Você escutou a briga? Mas não leva a Cristo. Vai lá lavar aquela caixa d'água que está cheia de lodo. Vai lá falar do amor de Jesus. Para de falar. Fala do chefe. O chefe é ranzinza, o chefe é encrenqueiro. O chefe é duro demais. O chefe é exigente demais. O chefe é burro, sei mais do que o chefe. Mas não leva. As águas que purificam vão lavar o chefe. O chefe só dá o que ele tem. Ele só tem lodo, ele só tem lama. Pobrezinho, ele é tão pobre, ele não tem nada de bom, porque ninguém deu nada de bom para ele. Ninguém deu Jesus para ele. O que a boca mais faz é isso, irmãos, é falar mal. Como as bocas falam, como as pessoas se sujam diante de Deus. Como me chamou a atenção, irmãos. Essa carta me chamou a atenção, não porque falou mal de mim. Estou acostumada com isso. Imagina, pregador que qualquer pessoa pública. Todas as pessoas que lidam com o público estão expostas. Então tem que aceitar. Ou seja, tem de saber lidar com isso, sem dúvida nenhuma. Já passei muito dessa coisa de falou mesmo, e o que foi que falou? E já, pelo contrário, eu sempre digo, olha, melhor não falar, porque vai aumentar minha carga de oração, caramba. Porque se eu sei, eu vou ter que falar, vou ter que interceder. É o que Deus manda. Ainda manda mais, ele diz, bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. Ainda vou ter que procurar algum elogio para essa pessoa. Sem hipocrisia, ainda tem essa. Então é melhor não escutar. Se limpa, meu irmão. Vamos nos limpar e purificar de verdade. Que isso? Os fariseus faziam isso com Jesus o tempo todo.
Eles ficavam atrás de Jesus, ficavam maravilhados. A verdade, eles ficavam estupefatos com os milagres que Jesus operava. Por que surge a inveja, irmãos? Por que as pessoas têm inveja e ninguém assume que é invejoso? Ninguém assume que é invejoso. Ninguém assume. A pessoa não diz, eu quero ser pastora. Mas ela diz, olha só como é que prega. Não muda de roupa, olha só a roupa. Olha a roupa. Olha o jeito. Por quê? Por que falar mal? Por que os fariseus faziam isso com Jesus o tempo todo? Por que o ser humano tem isso dentro de si? Tem que estar sempre falando, tem que estar sempre opinando. Tem de estar, porque eu tenho espírito, eu tenho um senso crítico muito forte. Senso crítico ou inveja? Senso crítico ou língua maldizente? Hoje os termos são sofisticados, né, para maquiar de uma forma bela o que não tem beleza nenhuma, que é podre. Então, irmãos, nós temos que mudar. O vaso, ele pode ter uma aparência bela, todo adornado. Se você pesquisar um pouquinho sobre os vasos do Egito e os cântaros que eles criavam de forma tão ornamental, tão ornamentais, que deixavam as pessoas maravilhadas com aquela beleza. A porcelana surgiu na China. Os chineses criaram a porcelana. Daí a porcelana ter se tornado a mais famosa do mundo. É uma arte esplêndida, maravilha em extremo, coisa assim, fora da realidade. Tanta beleza, de tanto adorno, de tanto designers. E aí tem a porcelana resistente, que de repente ela cai e não quebra. Tem que bater muito forte para ela quebrar. E tem outra bem delicada que estilhaça toda como vidro. Hoje tem vidro que não quebra, muito difícil para quebrar. Já viste aí os vidros dos automóveis, são difíceis. Eles têm um material que ele até pode se despedaçar e fica coladinho, que é para proteger, obviamente. Bom, enfim. Então se vê aquela coisa adornada, aquela coisa bela, mas de repente o que tem dentro é água. Mas de repente é uma água cheia de lodo. Por quê? Porque só tem aquilo. Porque é só aquilo, ela não renova. Não joga aquela água para receber uma água nova. Se você não estiver renovando sua caixa d'água, se você viajar, fechar o registro, não deixar entrar água na sua caixa, sua água ficou parada, você passou 2, 3 meses fora, quando você voltar, eu diria melhor você esvaziar a caixa e lavar, porque ela está cheia de lodo. Nada me causa dano, sem problema, mas e a sujeira? Você sabe que a sujeira está lá. Você gosta de beber água num copo sujo? Você não gosta. Ninguém gosta. Irmãos, as coisas de Deus são apresentadas da forma mais simples. Mas muitas vezes, as coisas mais profundas estão exatamente nessa simplicidade que as pessoas não prestam atenção. Às vezes é uma pregação simples que vai mudar a história de uma pessoa. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.